Olá pessoal, bem-vindo ao curso de terapia miofacial. Meu nome é Fred Soares, sou fisioterapeuta especialista em terapias manuais e acupuntura. Eu vou apresentar para vocês nesse curso uma ferramenta muito poderosa para tratamento de diversas comorbidades, especialmente dores. É sabido entre as terapias que as fáscias elas são os tecidos mais importantes, posso dizer, que existe no corpo. Vocês vão ver por quê. Para começar o curso, primeiramente eu gostaria de diferenciar a terapia miofacial, que é a base do nosso curso, da massagem miofacial. Hoje em dia está muito em voga a massagem miofacial nas áreas de estética, para atletas principalmente, ou para bodybuildings, onde essa massagem ela faz a marcação das divisas dos músculos. Então, o terapeuta de massagem miofacial ele tende a friccionar, a fazer a estimulação nas divisas entre os músculos. E com essa marcação, acredita-se, eu não conheço os efeitos na prática, porque eu não trabalho com esse tipo de massagem, acredita-se que ela define o músculo, deixa ele mais visível. Então, aquelas pessoas que fazem fisiculturismo, etc., gostam de fazer essa massagem para definir. Não é esse o foco do nosso curso. O nosso curso ele é para terapia miofacial. Como que essa face se comporta, qual que são os padrões patológicos dessa face, como que eu consigo eliminar os bloqueios faciais. Tá? Então, o nosso foco vai ser em terapêutica, não em estética. Essa é a grande diferença da terapia miofacial, da massagem miofacial. Tá. Quando o estado patológico, uma falta de mobilidade facial, causada, por exemplo, uma posição antálgica mantida ou uma cicatriz emocional. Agindo nelas, estamos agindo sobre a fiação e o encanamento do corpo. Por quê, pessoal? A fáscia, ela faz o preenchimento entre as diversas estruturas do corpo. Como ela faz esse preenchimento, ela carrega dentro de si, né? Ela armazena dentro das suas estruturas faciais vasos muito calibrosos, né? Artérias e veias, principalmente artérias, já que as artérias são mais profundas, as veias são mais superficiais, então principalmente artérias e nervos. Então, quando eu trabalho com a fáscia de forma terapêutica, eu também estou trabalhando com os vasos sanguíneos e com os nervos. E a gente sabe que a maioria das dores elas são causadas tanto pela deficiência da circulação quanto pela compressão nervosa, que pode gerar dores irradiadas, dores locais. Então, o trabalho da fáscia, por isso que eu falo que eu trabalho com a fiação e com o encanamento. A fiação seria os nervos e o encanamento seria os vasos. Então, ela tem um efeito muito importante. Ela é essencial para quem quer trabalhar com tratamento de dores, tá bom? Quando eu falo aqui em posição antálgica mantida e cicatriz física ou emocional, por exemplo, se uma pessoa tem uma lesão, por exemplo, traumática no ombro, ela vai adquirir uma posição de proteção inconscientemente, né? O corpo ele adquire essa proteção antálgica. E essa proteção antálgica mantida, ela vai acomodando esse tecido, principalmente esse tecido facial, que é o tecido de preenchimento. Então, quando esse tecido fica muito tempo numa posição, ele tende a manter aquela posição. Então, eu preciso intervir naquele local para que essa região ela volte para a posição original, ela não perca essa mobilidade. Então, a posição antálgica é um grande fator de acomodação tecidual. Cicatriz física também, por exemplo, uma mulher faz a cicatriz de cesárea, né? Quando ela sai do hospital, etc., ela precisa, após algum tempo, fazer exercícios, fazer alguma coisa para que esse tecido não se acomode, né, em cicatriz, porque essa acomodação cicatricial
ela vai gerar um padrão e esse padrão vai chamar muitos outros padrões, né? E vai afetar outros locais à distância que podem também contribuir para a dor ou para o problema que essa pessoa esteja sentindo. E cicatrizes emocionais, por exemplo, uma pessoa muito tímida, ela tende a jogar os ombros para frente, né? Uma pessoa muito valente, ela tende a abrir o peito. Então, todas essas questões emocionais, né, de padrões de personalidade, elas também geram acomodações teciduais, e essas acomodações a longo prazo podem ser a causa dos problemas que essa pessoa apresenta, tá? Então a fáscia, ela é muito interessante porque ela se adapta a qualquer situação, e você observando isso, a gente vai começando a entender por que essa pessoa tem dor, quais são os pontos principais a serem investigados e tratados, e isso vai ajudar muito vocês a resolverem os seus problemas, tá? Então, o que é tecido conjuntivo? Então, o tecido conjuntivo é composto de grande quantidade de matriz extracelular, células e fibras. Sua principal função são fornecer sustentação e preenchimento entre os tecidos para que esses tecidos possam receber nutrição. Então, imagina se não fosse o tecido conjuntivo, se não fosse esse tecido conectivo, como ele é também chamado, as regiões entre os órgãos, entre os músculos, tudo todas as estruturas, elas iam estar flutuando, vamos falar assim, elas iam estar soltas no meio. Então o tecido ele serve para colar, para juntar todos amarrar, né, como queira, todas essas estruturas, para que elas funcionem como um todo. Então ele é um tecido que faz conexão no corpo inteiro. Em qualquer lugar do corpo você vai achar tecido conjuntivo. A ligação entre a unha e a carne, e os ossos, a ligação entre um músculo e outro, entre um vaso sanguíneo e outro, entre um nervo e um vaso sanguíneo, entre um nervo e um músculo, entre o osso e o músculo, tá? Então, assim, o tecido conectivo ele vai estar preenchendo qualquer espaço que exista entre estruturas, entre um órgão e outro, enfim, tudo, tá? Desde o nível mais celular, por exemplo, as fibras musculares, elas têm tecido conectivo separando cada fibra. Depois eu vou ter tecido conectivo separando cada fascículo, cada ventre, né? Que a gente vai chamar de perimísio, endomísio, epimísio. Então o nome ele muda, mas é o tecido facial de qualquer forma, ok? Existem tipos especiais de tecido conjuntivo, cada um com uma função específica. Isso varia principalmente de acordo com a composição da matriz e do tipo de células presentes, ou seja, da receita usada para sua constituição. Exemplos diferentes, tá? Então, olha, o plasma do sangue é um tipo de tecido conectivo. Ele também preenche os espaços entre as células do sangue, tá? O tendão é um tipo de tecido conjuntivo, ele liga o músculo ao osso. Os ligamentos ligam um osso ao outro. A fáscia, que é isso que eu estou falando, que preenche os órgãos, que preenche entre um músculo e outro. A gordura é um tipo de tecido conectivo, né? É um tecido conectivo que armazena a gordura. A cartilagem, as unhas e os ossos. Inclusive os ossos são tecidos conjuntivos mineralizados, por isso que eles são endurecidos, mas eles não são rígidos, eles têm uma mobilidade, como um galho verde. Então ele precisa ter essa mobilidade justamente para ser mais resistente. Se ele fosse seco e rígido, ele quebraria mais fácil. Então aqui um exemplo, né, de como que são esses tecidos em forma de teia. Aqui uma visão mais histológica de como são as células e as fibras entre as células, tá? A gente já vai falar dessas células, tá? Então a função é de sustentação, que ela sustenta, ele dá sustentação, por exemplo, para os órgãos. Preenchimento, ele preenche os espaços, ele dá elasticidade, dá movimento para o corpo, ele dá proteção, porque esse tecido ele vai ter
uma função de envolvimento de muitos tecidos, e isso gera proteção, por exemplo, de nervos. Armazenamento, por exemplo, as gorduras, né? E os íons nos ossos. Defesa do organismo, então, por exemplo, a medula óssea, ela é uma produtora de células de defesa, então ela também produz, o tecido conjuntivo está envolvido na fabricação de defesa. Transporte de gases e nutrientes através de suas proteínas. Então, por exemplo, o plasma, ele é um meio por onde as células do sangue se movimentam, então ele também está envolvido no transporte de gases e nutrientes. A composição do tecido conjuntivo, essa parte é mais técnica, tá? Mas é importante a gente passar por ela. Células mesenquimais, são células que produzem novos fibroblastos. Os fibroblastos, pessoal, são as principais células do tecido conjuntivo, tá? Também podem, durante o processo de cicatrização de feridas, formar outros tipos de células, como os condroblastos e osteoblastos. Tá? Condroblastos seriam as células para cartilagens e osteoblastos seriam as células para ossos. Então, os fibroblastos eles podem fabricar esses tipos de célula dependendo de onde for a necessidade. Então, os fibroblastos apresentam um formato estrelado e alongado. Tem a função de secretar os componentes da matriz extracelular, vitais para a cicatrização. Trata-se da célula mais abundante. Dá uma olhada no fibroblasto, ó, como é que é a carinha dele. Ó. Ele é um formato estrelado, tá? Porque ele vai fazer conexões com outros fibroblastos. Ó. Então aqui, eu tenho o núcleo, os ribossomos, como qualquer célula, né? As mitocôndrias, o retículo endoplasmático e as fibras colágenas. As fibras colágenas é aquelas que dão sustentação para o fibroblasto, tá? Então aqui é a mesma coisa, só que num formato, numa representação um pouco diferente, tá? Não quer dizer que ele seja assim, nem assim. É claro que vocês sabem que as células elas vão ter um formato variado, né? Aqui é só uma ilustração para ficar mais claro como é que essas células são estreladas, tá bom? Bom, então a composição, a matriz extracelular é produzida pelos fibroblastos, como eu acabei de falar. E ela apresenta duas partes, uma fibrilar, ou seja, que tem fibras, e uma não fibrilar, denominada substância fundamental amorfa, que seria a substância onde esses outros elementos vão estar inseridos. É uma substância viscosa, transparente, geralmente construída por glicosaminoglicanos, que são polissacarídeos, proteoglicanos, que são proteínas, e glicoproteínas. A substância fundamental amorfa preenche os espaços intercelulares, ajudando a sustentação do tecido. Então, imagina uma sopa de células e fibras, a matriz ela seria o líquido onde tudo isso está inserido. Também age como lubrificante e como barreira contra micro-organismos invasores, como se fosse um tecido conjuntivo do próprio tecido conjuntivo. Então a matriz, ela vai estar, ela é o meio aonde as outras células e fibras estão, e por ali ela vai ter células de defesa que vão fazer com que qualquer micro-organismo invasor seja já neutralizado por ali. A parte fibrilar, a gente vai contar com a fibra colágena, que confere força, e a elastina, que confere elasticidade. Então, o tecido conjuntivo ele tem força justamente por ele não ser muito rígido. Tudo que é muito rígido é mais fraco do que que tem elasticidade. A gente pode ver, como eu disse, num galho seco e num galho verde. O galho verde ele aguenta muito mais do que um galho seco. Tá? Então, a elastina, ela, apesar de não ser a célula de força, ela vai conferir mobilidade, o que acaba gerando força também. Olha como é que é, ó. O rosinha é a matriz extracelular. As fibras, tá, elásticas, as fibras colágenas e as células, tá? Leucócitos, fibroblastos, entre outras, tá? Os leucócitos são esses que vão
a parte de defesa, tá bom? Os macrófagos também. Esses macrófagos, eles vão originar na medula óssea e eles migram do sangue para o tecido conjuntivo e se transformam em macrófagos. Eles têm a função de defesa, fagocitando restos celulares, bactérias e outras substâncias estranhas. Então, olha aqui, ó, ele vai fagocitando, ele come esses tipos de células invasoras e depois ele mesmo se implode, voltando para o meio, tá? Além disso, os macrófagos secretam lisosoma, uma enzima que destrói a parede das bactérias, a enzima colagenase para reparação dos tecidos, tá? O macrófago, ele também é uma célula de defesa, tá bom? Diferentes tecidos conjuntivos, a gente já falou um pouco deles, né? O sanguíneo, osso cartilaginoso, adiposo, tá? E aqui o que a gente vai agora delimitar melhor são os tecidos conjuntivos propriamente ditos, que são o frouxo ou o denso. Aqui o sanguíneo, né? A gente já falou, né? Que é o plasma. Nos ossos eles são mineralizados, o tecido, por isso que ele fica enrijecido. Na cartilagem, a principal função é o deslizamento das articulações, né? Então, a cartilagem ela vai estar ali na articulação, permitindo com que um osso deslize sobre o outro. E a gordura a gente já falou. E aqui é onde eu quero chegar, tecido conjuntivo frouxo. Ele é constituído de pouca matriz extracelular, com muitas células e poucas fibras. Isso torna um tecido flexível e pouco resistente às pressões mecânicas. É mais comum nas fáscias, que são encontradas no corpo todo, envolvendo órgãos e músculos, como estruturas de preenchimento e condução dos vasos sanguíneos e nervos. Tá? Então, o tecido conjuntivo frouxo, a gente vai relacionar ele a fáscias. Tá? O tecido conjuntivo denso, ele tem muita matriz extracelular, com predominâncias de fibras colágenas, dispostas sem grande organização. Há poucas células presentes, entre elas os fibroblastos que secretam a matriz. Encontrado abaixo do epitélio na derme, tendões, ligamentos, conferindo resistência a pressões mecânicas graças às suas fibras. Então, o tecido conjuntivo denso, a gente vai pensar principalmente em ligamentos e tendões, tá? Então, o tendão e o ligamento, né? Se você palpar um tendão, você vai perceber que ele é muito mais rígido do que uma fáscia. A fáscia a gente percebe ela, né? Ela é bem ela tem muito mais mobilidade, tá? Só que ao mesmo tempo ela tem menos resistência, tá? Porque ela não depende de tantas pressões exercidas. Então, olha aqui mais uma vez, né? Os tipos de tecido conjuntivo. Então, aqui a gente tem tecido adiposo, tem o sangue, tem o tecido conjuntivo denso, que a gente acabou de falar, que tem mais fibras, né? Tecido conjuntivo frouxo, ele tem menos fibras, né? Mais células. Tecido ósseo, que é uma matriz mineralizada. E o tecido cartilaginoso, que é onde a gente falou que ele é rico em condrócitos, né? Que é uma das secreções do fibroblasto. Isso é a parte mais técnica, tá, pessoal? Agora a gente vai falar um pouco da mobilidade da fáscia. A fáscia, ela contém um líquido permeando-a, que a gente vai chamar de líquido intersticial ou tissular. Oriundo do plasma sanguíneo, o líquido intersticial está repleto de íons e substâncias difundidas na corrente sanguínea, tais como água, nutriente, oxigênio, dióxido de carbono e excreta celular. Então, esse líquido, ele é um condutor tanto de nutrientes quanto de retirada de catabólitos energéticos ali, catabólitos provenientes da próprio metabolismo das células do tecido conjuntivo. Então, ele faz a nutrição dessa região, tá? Esse líquido provém das pressões hidrostáticas mecânicas do sangue nos capilares, que força a água e outras substâncias, como eletrólitos, pequenos nutrientes, para fora dos capilares, alcançando o conjuntivo e, posteriormente, outros tecidos, como musculares e epiteliais, mantendo-os nutridos. Quando o sangue ele passa pelos capilares, que é onde faz a troca,
né, que é microscópio, ele perde água para o meio, né? Então imagina aquele sangue chegando e sendo comprimido dentro dos capilares, aquilo lá força a água para fora do vaso. Então o que tem fora do vaso? As células. Então esse líquido intersticial ele vai estar rico em íons, ele vai estar rico em oxigênio, dióxido de carbono. Então esse líquido ele vai para esse meio celular, e lá nesse meio celular ele faz a troca com as células. A água não se acumula no líquido intersticial graças aos vasos linfáticos que drenam o líquido do meio extracelular e o conduz de volta para da matriz extracelular e o conduz de volta para a circulação. Então assim, o líquido ele só vai ser absorvido ou utilizado pela matriz extracelular uma certa quantidade. Todo o restante, o excedente de líquido, ele vai ser drenado pelos vasos linfáticos. E os vasos linfáticos puxam esse líquido de volta e mandam de novo para a corrente sanguínea para ser recirculado esse líquido. Além disso, nem todos os líquidos do vaso saem para o líquido intersticial, pois quando esse líquido eletrólito sai dos vasos pela grande pressão hidrostática, fica no vaso proteínas de alto peso molecular, como a albumina, que não conseguem passar pelos poros dos vasos. Essas proteínas de alto peso molecular geram uma pressão osmótica que faz com que parte do líquido volte para o vaso. Então imagina assim, o líquido sai do vaso, só que lá dentro fica proteínas que são secas, vamos falar assim, elas precisam de água. Então um tanto de água também vai voltar para reidratar essas proteínas. Um tanto vai para a matriz extracelular e um tanto vai ser drenado pelos vasos linfáticos. Tá? Então esse líquido ele vai para todos os lados, ele tem essa, como é que eu falo? Essa migração, né, para o meio extracelular, para a matriz extracelular. De lá ele pode ser drenado pelos vasos linfáticos ou também drenado pelos próprios vasos sanguíneos por essa pressão osmótica que eu estou falando aqui. Assim, quanto a pressão hidrostática empurra o líquido para fora do vaso, a pressão osmótica faz parte desse líquido retornar ao vaso. Tá? Então é assim que funciona a lubrificação dos tecidos conjuntivos. Então olha aqui como é que é. O sangue ele passa, né, da parte arterial, ele entrega o oxigênio e se transforma em sangue venoso. Quando ele entrega o oxigênio, ele também entrega líquido aqui. E ao mesmo tempo que esse líquido vai ser reabsorvido pelos vasos, ele vai ser reabsorvido pelos vasos linfáticos e também vai ficar na matriz extracelular, tá? Então, aqui ele mostra bem como é que funciona o líquido intersticial, tá bom? Então, esse líquido vai ser aquele que vai fazer a mobilização das fáscias, que vai dar movimento para essas células se movimentarem, tá? Vai dar condição para essas células se movimentarem. Por isso que a gente consegue ter movimentos amplos, consegue fazer com que um se deslize em relação ao outro, tá? E quais são as patologias principais que a gente vai ver dos tecidos conjuntivos, tá? Então, encurtamentos e aderências. O que são? As aderências são mais comuns em fáscias nas áreas que ficam mais tempo em posição aproximada. Então, por exemplo, assim, eu trabalho muito tempo sentado, tá? Então, eu fico em flexão de quadril provavelmente a maior parte do meu dia. Então, como eu fico nessa posição de aproximação, né? Eu tenho essas fáscias, elas estão sempre aproximadas. Com o tempo, ela vai adquirindo essa posição como correta. Então, o líquido intersticial ele já não está circulando tão bem ali, porque eu estou parado. Então, essas fáscias tendem a se aderir. E quando depois eu vou dar um movimento para ela não vai ter a facilidade de abrir tão fácil, né? De deslizar uma camada sobre a outra tão fácil, e isso vai fazer com que essa região fique aderida. Eu gosto de dar um exemplo que é como se fosse assim, ó. Deixa eu pegar um livro aqui. Tá? Então pensem no livro
quando eu dobro, né, a folha para lá e para cá, as folhas estão deslizando uma em relação à outra, certo? Então, olha aqui, ó. Eu tenho uma folha deslizando em relação à outra, certo? Imagine se eu passasse cola entre cada uma dessas folhas. Quando eu fosse mexer, elas não iam deslizar uma em relação à outra. A face é a mesma coisa. Se o líquido não está circulando, essas folhas de fáscia, elas não deslizam uma em relação à outra. Então, elas vão ter essa aderência. E nossa função é fazer com que ela volte a movimentar. É quebrar essa aderência, né, para que as folhas voltem a circular. Tanto no sentido, quanto no outro, quanto no outro. Então, o movimento ele tem que ser tridimensional. Então, no sentido longitudinal, transversal e de rotação. Qual problema isso gera? Ela provoca padrões posturais, que geram um desequilíbrio fisiológico, onde as estruturas articulares também se moldam a esse padrão. Então, imagina no mesmo exemplo que eu dei. Os flexores de quadril ficam aderidos. Quando a pessoa fica em pé, ela vai forçar essa posição que não está movimentando, provavelmente ela vai aumentar a lordose para compensar essa falta de movimento. Então, ela pode, por exemplo, começar a desenvolver um contato articular precoce na lombar, que ao longo do tempo pode desenvolver uma artrose, por conta de uma aderência dos flexores de quadril, por exemplo. Outro exemplo desse mesmo padrão, uma pessoa que fica muito tempo sentada, com protusão de ombro. As fáscias do peitoral, da região anterior do ombro, vão se acomodar nessa posição, e quando a pessoa tenta voltar para a posição, como essa região está prendendo para frente, a tendência é ela ganhar lordose de cervical, e pode gerar também os mesmos problemas, um contato articular precoce, a longo prazo uma artrose cervical, tá? Então, essas aderências, elas vão moldando o nosso corpo e deixando ele num formato que pode ser patológico, tá? Então, é importante você observar a pessoa, entender de curvas, né? Saber o que é uma lordose, o que é uma cifose, o que é uma hiperlordose, uma hipercifose, porque normalmente esses padrões posturais geram muita aderência facial, encurtamento facial, tá? Elas provocam padrões posturais que geram desequilíbrio, tá? Causando dores, adaptações de amplitude de movimento, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, toda essa região anterior, ela provavelmente está encurtada ou aderida. Por quê? Essa pessoa passou tanto tempo nessa posição que as fáscias orgânicas aqui do abdômen, as fáscias profundas da região anterior, elas vão estar aderidas. Então, nossa função é liberar essas fáscias para que essa pessoa tenha facilidade para voltar para a posição ereta, né? Olha aqui uma causada por uma posição antálgica, né? A pessoa faz um desvio para a direita, né? Ela faz uma inclinação para a direita, provavelmente protegendo de alguma dor aqui. Então, essa posição mantida há muito tempo, ela vai criar um padrão, e esse padrão ele pode vir a gerar problemas no futuro, tá? Mas a pessoa está com uma posição antálgica faz só 2 dias, tal. Isso não é o suficiente para gerar um padrão permanente, mas você precisa corrigir, né? Existem outras técnicas também, não só as faciais, existem as técnicas articulares, a gente tem um curso para isso. Perdão. Então é importante também pensar se existe ali componentes articulares, tá? Porque a fáscia, o tecido mole, ele pode se adaptar a um padrão articular também, o que é muito comum. Então, preciso corrigir a articulação e corrigir a parte facial, tá bom? Só a parte facial ajuda? Bastante. Resolve 100% dos casos? Não. Resolve grande parte dos casos? Sim. Tá? Alguns casos vão ter que mexer em articulação também, tá bom? Degenerações. Então, além dos encurtamentos e das aderências, eu posso ter degenerações. Normalmente, essas degenerações são causadas por
inflamações crônicas, por exemplo, tendinites crônicas, bursites crônicas, capsulites adesivas, são padrões inflamatórios constantes, crônicos, que podem vir a gerar uma perda da capacidade estrutural por exemplo, do tendão, né, do ligamento, da cápsula articular. Isso a gente já não está falando mais de fáscia, tá? A gente já está falando de um componente degenerativo, onde ela vai perdendo a sua capacidade estrutural, como se fosse esfarelando, ela vai ficando mais frágil, mais fraca, né? Então pode gerar rupturas, por exemplo, muito comum em ombro, né, dos tendões do supraespinhoso, é comum em tendão patelar, em tendão de calcâneo, tendão patelar também, tá? Então, isso já seria um problema médico. A gente não trata esse tipo de problema com terapia miofacial. Na fisioterapia, a gente até trata com aparelhos, ultrassom, laser, etc. Mas isso já vai fugir do nosso controle, tá? Então, se você pegar uma pessoa que tem, por exemplo, uma tendinose, né? Essa região não é interessante você ficar mexendo muito, tá? Você até pode fazer técnicas de creeping local para trazer a circulação, mas não dá para ficar alongando, não dá para ficar forçando, tá? Normalmente essa pessoa ela já vem com diagnóstico, né? Ou senão o padrão de queixa dela vai ser aquela dor crônica, dor extrema, com perda de mobilidade. Então cuidado com esse tipo de padrão, tá? Para você não alongar um tecido que já está frágil e pode piorar a situação. Nesse caso é interessante passar com o fisioterapeuta, utilizar recursos termoelétricos ou passar com o médico para poder ver se existe algum recurso fármaco para estar trabalhando, ok? Formas de atuação, tá? Explicitando brevemente, a atuação indireta é feita através de mobilização e inibição das retenções neuromiofaciais, tá? Então, eu vou mobilizar e inibir. O que é uma inibição? Pensa que quando eu tenho uma aderência, um encurtamento miofacial, a gente vai falar miofacial porque o músculo e a face eles estão intimamente ligados e a gente não consegue trabalhar só um, né? Então é um complexo miofacial, neuromiofacial, né? Porque os nervos também estão ali fazendo com que aquele músculo ele mantenha aquela posição contraída. Então eu tenho que fazer de alguma forma com que esse nervo pare de mandar informação de contração. Então eu ponho, vocês vão ver, a região em uma posição confortável e ao mesmo tempo estimulo ela sem gerar padrão de dor. Isso faz com que o nervo entenda que ali está acontecendo algo e que esse algo não é patológico. Então o nervo ele vai desativar. É como se eu mostrasse para ele que a minha agressão, né, o meu contato, ele não é prejudicial. Então eu faço com que ele desarme a reação de contração. Então isso é uma inibição. Eu coloco uma informação na região de forma passiva e agradável para que o nervo desligue o alarme de agressão. E aí, desligando o alarme de agressão, o músculo relaxa e eu consigo trabalhar, por exemplo, uma mobilização, um alongamento miofacial. As ferramentas serão as inibições diretas, as ferramentas serão as inibições diretas, são as chamadas neuromusculares, tá? Então aqui eu tenho a inibição indireta e depois eu tenho as ferramentas diretas. Ficou um pouco confuso isso aqui, tá? Que são chamados neuromusculares e os creepings, tá? E as indiretas, que são os stretchings e contrações para inibição recíproca agonista, tá certo? Então aqui, ó, as diretas são as neuromusculares e os creepings, tá? Neuromusculares, o que é direta, né? Eu vou atuar direto no local. Então eu vou fazer técnicas para liberar em cima do local onde eu quero, tá? As indiretas é quando eu uso alavancas para poder atuar à distância.
Então, não necessariamente eu preciso estar com a mão em cima. Eu vou trabalhar com alavancas e liberar essa região com alongamentos indiretos, tá? Que são os stretchings. E contração para inibição recíproca agonista. Então, por exemplo, se uma região ela está nessa encurtamento ou uma aderência, eu posso pedir contrações do próprio músculo que está aderido para que ele gere uma inibição ali. Porque quando eu contraio o músculo, eu gero uma inibição no antagonista. Tá? Então, por exemplo, se eu contraio o bíceps, eu gero uma inibição no tríceps. Então, eu posso usar isso a meu favor. Quando eu peço uma contração no bíceps, eu posso alongar o tríceps. Tá? Então, quando eu contraio um músculo, ele vai permitir com que aquela região relaxe por um tempo e eu posso depois usar isso para ganhar stretching, por exemplo. Tá? Então, vocês vão ver isso na parte prática. As manobras podem ser acompanhadas da utilização de recursos externos, como massageadores manuais ou pistolas massageadoras. Massageador manual é aquele massageadorzinho, eu até tenho aqui, que é uns plásticozinhos que você usa como uma ferramenta para liberar. Usa muito tem aqueles de metais também, que você usa para tirar aderência de tendão. Não precisa disso, pessoal. Isso aí acaba sendo alguma coisa mais, assim, para ficar bonito, né, o tratamento. Se você pegar alguma aderência muito específica e pequena, pode ser que ele seja importante, tá? Você pegar uma ferramenta e trabalhar ali em cima. Mas o creeping, ele já faz isso. Então, com a própria mão, você pode fazer isso, né? Então, não é essencial que você trabalhe com massageadores manuais e pistolas massageadoras. Isso aí acaba gerando apenas fica um pouco mais lúdico, fica mais para o paciente, isso acaba sendo um fator interessante, mas do ponto de vista visual apenas, né? De efeitos, não. Porém, não são nada comparado ao efeito de uma mão calibrada, ponto final. Tá? A mão não tem substituto, pessoal. Não tem nada que faça com que, não tem nenhum aparelho que substitua nem de perto o que sua mão pode fazer, tá bom? Então, inibição direta. Na atuação direta, a ideia é usar em diversas partes da mão e dos dedos, como eminência tenar, hipotenar, indexial, tá? Polegar e pisiforme, entre outras, né? Posso usar articulações interfalangianas, posso usar articulação metacarpofalangianas, enfim, depende da região que você for trabalhar. Para gerar uma deformação na fáscia de modo controlado e contínuo, tá? Então eu vou fazer com que aquela fáscia se movimente de forma contínua e sabendo o que eu quero fazer naquela região, tá? O quanto que aquela fáscia está aderida e o quanto que eu quero trabalhar com ela. As manobras diretas neuromusculares são feitas na linha das fibras musculares e a inibição direta é feita transversalmente nas fibras musculares. Então vou fazer um desenho aqui para vocês, ó. Vamos imaginar um ventre muscular. Certo? Vou baixar um pouquinho aqui. Então, esse aqui é o ventre muscular. Quando eu vou fazer uma inibição direta, que é essa neuromuscular, eu vou fazer os estímulos usando o dedo, pisiforme, hipotenar, indexial, tudo nesse sentido, ó. Para cima ou para baixo. Tá? A neuromuscular, eu acompanho a linha do músculo. Tá? Eu vou fazer o estímulo acompanhando o feixe do músculo. E a inibição direta, que a gente chama de inibição direta, vai ser transversal ao feixe do músculo. Então, vai ser nesse sentido. Tá? A neuromuscular ela é mais dolorida. A inibição direta, tradicional, ela é menos dolorida. Eu prefiro a inibição, trabalhar com o músculo, fazer os estímulos na transversal. Tá? Eu
vejo que isso tem mais efeito, é menos dolorido, e quando é menos dolorido, a pessoa ela tem menos reação, tá? Porque se for muito dolorido, ela vai contrair aquela região e a técnica vai ficar comprometida. Então, o ideal é você fazer o estímulo forte para o músculo, não para o paciente, tá? Então, a força ela tem que ser dosada para ficar no limite entre a dor e a não dor. Eles podem ser realizados por meio de pressões contínuas, algumas vezes feitas de forma lenta e profunda, outras vezes rápida e superficial. Então, quando eu vou lento e profundo, eu gero uma inibição neural, porque eu estou mostrando para o músculo que eu estou fazendo um efeito profundo ali, para o nervo, né? Eu estou mostrando para o nervo que aquela agressão, entre aspas, ela não é uma agressão, ela não está gerando dor. Então, o nervo faz com que o músculo relaxe. Se eu estou provocando dor, o nervo vai estar ativado, ele faz o músculo contrair. Então, a ideia é você fazer uma inibição profunda, só que sem gerar dor, justamente para que o nervo desligue aquela reação de contração do músculo, tá? E a rápida e superficial, ela aumenta a vascularização. Por exemplo, o creeping. Vocês vão ver. O creeping, você vai fazer movimentos rápidos e superficiais para que a circulação daquele local aumente, tá? Então, uma coisa é inibir a parte neural, outra coisa é aumentar a vascularização, tá? Cada qual vai ter seu motivo e vai ter seu momento de ser utilizado. Então, aqui, por exemplo, uma inibição direta do músculo peitoral maior com a face palmar, no caso um pisiforme, né? Nesse caso, peraí que eu estou apanhando um pouquinho desse aqui ainda. Opa! Nesse caso, pode-se adicionar movimentos do braço em abdução para aumentar a área de contato. Então, aqui eu vou controlando, né, o braço. Apanhando isso aqui, hein, gente? Eu vou controlando o braço para trazer, para deixar o ventre muscular no limite da aderência. E vou trabalhar com o pisiforme nesse caso, levando nesse sentido. Então, é uma inibição, porque o ventre do músculo está nesse sentido. Então, se eu trabalho com o pisiforme nesse sentido, eu estou fazendo uma inibição e não uma neuromuscular, ok? E aqui, minha outra mão, ele vai controlar o braço. Inclusive, eu posso fazer movimentos de abdução, né? Que aí entraria um pouco da indireta, que vocês vão ver, através dessa alavanca, e usar a mão como uma ativação direta e a outra como uma indireta. Então, vai ser uma técnica mista aqui, tá? O creeping com a polpa digital e reforço. Então, eu estou usando as mãos aqui para fazer movimentos, né, rápidos, sem perder o contato com o tecido, para que eu ative a circulação do local. Isso aqui eu uso muito em áreas em que comparativamente estão um pouco mais rígidas, áreas pequenas, superficiais, em que eu, gerando um movimento, eu posso ativar a circulação e melhorar a mobilidade daquela região, tá? Pode ser usado em qualquer lugar, tá? Normalmente em áreas um pouco menores, tá? Se você for fazer clipe em uma área muito grande, você acaba perdendo tempo, então é melhor usar técnicas mais poderosas que você vai ganhar mais tempo na terapia, tá? Inibição direta de esternocleidomastoide e técnica de Jones, tá? A técnica direta, né, que a gente falou, como o esternocleido ele tem a fibra nesse sentido, eu vou fazer a inibição nesse sentido. Então, eu seguro o músculo e faço no sentido transversal à fibra que é longitudinal. Então, eu seguro e faço movimentos transversais, vocês vão ver no vídeo, tá? E técnica de Jones. Técnica de Jones também é uma técnica direta, porque eu aperto um ponto de dor, então eu busco comparativo, né? Palpando sempre bilateral e busco pontos que estão doloridos. Mas eles têm que ser diferentes mesmo, não adianta ser um pouquinho dolorido. Eu palpo dos dois lados. Um lado é bem mais dolorido do que o outro, esse é um ponto gatilho.
tá? Um ponto que dispara a dor, por isso que é um ponto gatilho. Então, aí eu posso trabalhar. Se eu palpar comparativo e dói um pouquinho dos dois lados, provavelmente não é um ponto gatilho, provavelmente é uma área mais dolorida mesmo, tá? Isso acontece. Então eu vou buscar comparativo sempre um ponto de bastante dor, um ponto gatilho. Quando eu acho esse ponto gatilho, eu pressiono e com a outra mão eu busco um encurtamento desse músculo. No caso aqui um fibular, eu vou fazer uma eversão com o pé e procurar dentro dessa eversão alguma posição, tá? Sempre feita de forma passiva, né? Sem a ajuda do paciente. Eu vou procurar alguma posição em que a dor do meu aperto melhore. Então eu aperto e seguro esse aperto, vai estar doendo. Com a outra mão eu procuro uma posição, normalmente de encurtamento do próprio músculo, para que essa dor do aperto melhore. Quando eu acho essa melhora, eu seguro nessa posição por 1 minuto e meio. Normalmente você vai perceber o músculo cedendo, ele vai afundando com o seu dedo. Então você sabe que você inibiu aquele músculo. Ele tem mais ou menos o mesmo princípio da inibição direta. Só que a inibição direta eu tenho um movimento. Eu vou inibir através do movimento, o nervo entende que aquela agressão não é uma agressão, então ele relaxa, e aqui é o mesmo princípio. Quando você aperta, o nervo vai estar entendendo como uma agressão. Você vai posicionar de um jeito que essa dor diminua. Então o nervo ele vai entender que aquela agressão não é exatamente uma agressão. Então ele deixa de mandar o alarme de contração. Então o músculo relaxa porque você enganou o nervo. Você colocou ele em tensão e depois acalmou ele com a posição e ele vai relaxar. Então essa é a técnica de Jones, a gente vai usar bastante, tá? Inibição indireta, tá? Então só para voltar um pouquinho, ó, eu vou ter as técnicas de inibição direta, que é perpendicular ao ventre do músculo, neuromuscular, que é na linha do músculo, o creeping, que é um movimento de friccionar, e o 4, que é a técnica de Jones. Então as diretas vão ter 4 tipos. E a indireta atua por meio de alavancas corporais, atuando no sistema muscular, facial, neurológico, circulatório, osteoarticular, etc. Por quê? Osteoarticular porque a gente vai usar a articulação para poder mexer com essa face. Eu não estou atuando só direto no local. Eu vou estar usando articulações, então são movimentos mais amplos para justamente quebrar esses padrões de encurtamento. O mais importante são as técnicas de inibição agonista reflexa, técnica de Jones, aqui ele está como uma inibição indireta, mas a técnica de Jones ela é uma inibição direta, tá? Então ele vai explicar melhor aqui. Exemplos, por exemplo, ilho-psoas. Nesse caso usamos a alavanca da perna para atuar sobre o ilho-psoas, músculo que atua na flexão do quadril ou no aumento da lordose lombar, por conta de sua origem e inserção. Então, por exemplo, o ilho-psoas que está localizado nessa região, ele vai ser alongado por meio da alavanca que eu utilizo aqui da perna. Então, quando eu faço uma força para baixo, eu vou estar atuando numa região à distância, por isso que ele é indireto, tá? Aqui do glúteo mínimo, eu vou fazer uma alavanca com a perna, de forma a atuar no glúteo mínimo. Ele é como um alongamento da região que eu quero trabalhar, mas eu posso também pedir contrações desse próprio músculo para que ele gere essa inibição agonista. Quando eu contraio o músculo, ele vai perder aquela contração reflexa. Então o músculo está lá sofrendo, ele está numa contração reflexa. Quando eu peço a própria contração desse músculo, para esse músculo contrair, ele precisa perder essa contração reflexa. Então eu uso isso a meu favor. Eu peço a contração do músculo, depois alongo ele. Eu peço a contração do músculo, depois alongo. Então ele vai quebrando o padrão protetor através da própria contração e depois do alongamento dele. O glúteo mínimo e médio e máximo é um músculo ligado a dores de lombar, quadril e até joelho. Atua também no piriforme, responsável
por alguns dos tipos de dores ciáticas. Então, esse tipo de alongamento, quando eu posso pedir contração também, esse tipo de posição, ele vai atuar tanto nos glúteos, que geram problemas de quadril e até joelho, quanto no piriforme, que é o músculo que tem muita influência na ciática, tá bom? Tanto nos adutores, né, aqui no caso, esses movimentos, quanto nos extensores de quadril. O que vai variar vai ser se eu levo a perna mais para abdução ou não. Em todos os casos citados, o que diferencia a inibição do alongamento usual é o grau de tensão que se trabalha. Usa-se também contração da região a fim de gerar uma inibição neural agonista, que é o que eu expliquei agora. Quando eu vou trabalhar com fáscia, pessoal, a fáscia ela é a primeira barreira quando a gente está levando, por exemplo, fazendo um alongamento. Eu vou levando a perna, na hora que eu sinto a primeira barreira, a primeira resistência, essa resistência é da fáscia. Se eu continuar empurrando, essa resistência ela vai aumentando e aí eu chego na resistência do músculo. Então, quando eu vou trabalhar com a fáscia, eu levo só até sentir a primeira dificuldade e é ali que eu vou pedir as contrações ou é ali que eu vou trabalhar com a liberação, né? Ou a contração, né, do agonista ou o próprio stretching, né? Então eu não levo isso ao limite porque eu não quero alongar o músculo, eu não quero dar informação para o músculo contrair, eu quero só que o músculo fique na posição confortável e eu alongue apenas as fáscias, tá bom? Então essa é a última. Espero que não tenha ficado confuso aqui. Acabei colocando errado aqui a técnica de Jones aqui no indireta, tá? Porque na verdade a gente usa, né? Como a gente usa a posição à distância para gerar um conforto, até poderia estar chamando de técnica indireta, tá? Mas eu confio que seja mais a direta, o correto para a técnica de Jones, tá? Porque a gente está atuando em cima da dor. E a indireta seria apenas esses exemplos onde eu coloco a alavanca e peço contrações para trabalhar uma região à distância, tá bom? Espero que tenha ficado claro, tá, pessoal? Esse tipo de contração, né? Eu levo o músculo em posição de stretching, só até no limite, onde ele não gera dor. Peço a contração do próprio músculo e depois ganho movimento. Peço a contração e ganho movimento. Essa contração ela faz com que eu iniba o próprio músculo dessa contração, desse espasmo protetor, dessa contração protetora. Tá? Então, isso é a parte teórica, a aula comentada. Entre na parte dos vídeos que vocês vão ver isso na prática e eu tenho certeza que vai ficar mais claro, ok? Então, grande abraço e até a próxima.